Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, capítulo 5, Mistérios Marcianos e Cegueiros de Pedra, página 42. Se quisermos ser uma espécie inteligente vivendo em 2 planetas, nunca é cedo demais para começarmos a entender um planeta como um todo. Há muito que aprender com Marte, sua formação, evolução e seu estado atual. Existe vida em Marte? Essa pergunta é simples, mas a resposta é longa, porque no momento não temos como responder simplesmente sim ou não. E ninguém aceitaria provavelmente não ou talvez como respostas satisfatórias. A primeira e única missão até hoje a tentar solucionar diretamente essa questão sobre a existência de vida em Marte construiu as 2 espaçonaves Viking que pousaram no planeta na década de 1970. Os resultados foram inconclusivos, com grande probabilidade de que não haveria vida por lá. Então, a fim de colocar essa pergunta de forma mais científica, precisamos voltar vários passos atrás e nos perguntar sobre a possibilidade de vida em Marte. A missão MSL e o veículo Curiosity não estão tentando responder diretamente se há vida em Marte. Em vez disso, queremos estudar a habitabilidade do planeta vizinho. Não é que já estejamos fazendo planos de colonizar Marte e queiramos saber se poderíamos viver por lá. A resposta a essa pergunta já temos: não. Marte não poderia ser habitado por nós no momento sem obras gigantescas de engenharia para criar um ambiente propício à vida humana. Não temos conhecimento suficiente sobre o planeta nem tecnologia bastante para fazermos tais obras, sem contar a questão do custo e do tempo necessário para fazer isso. Assim, o objetivo do Curiosity é bem mais modesto. Ele está procurando evidências que indiquem se Marte tem ou já teve as condições necessárias para ser ou ter sido habitado por alguma forma de vida, nem que seja microbiana. Embora ninguém espere achar vida inteligente em Marte no momento, é possível que certas regiões da superfície tenham tido no passado ou possam ter ainda hoje condições necessárias para a formação de vida no planeta. Também é possível que não tenha havido tempo suficiente para formas complexas de vida evoluírem antes que Marte se tornasse inóspito. Se descobríssemos, por exemplo, evidências de uma colônia de bactérias fossilizada, essa possivelmente seria uma das maiores descobertas da humanidade. Entender a formação de vida tanto na Terra quanto em outros mundos, e sobretudo a possibilidade de vida inteligente além do nosso planeta, talvez seja uma das mais importantes tarefas que a espécie humana possa realizar. Marte, nosso vizinho mais próximo, exerce uma atração inevitável sobre quem quer investigar coisas assim. Você pode se perguntar por que não exploramos Vênus em vez de Marte. Vênus tem o mesmo tamanho da Terra, mas é muito mais inóspito que Marte. A atmosfera venusiana é composta quase só de gás carbônico com nuvens de ácido sulfúrico e uma pressão quase 100 vezes maior do que encontramos ao nível do mar aqui na Terra. Isso cria um efeito estufa tão intenso que a temperatura na superfície é de mais ou menos 467 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Imagine, para derreter um chumbo ou um pedaço de chumbo é preciso estar a 327 graus Celsius. Imagine, então, a tecnologia que os russos tiveram que desenvolver para pousar suas espaçonaves Venera não tripuladas em Vênus, na habitabilidade em Vênus, no início da década de 70. Vênus, então, está fora de cogitação em termos de habitabilidade e como opção para a espécie humana, pelo menos com as tecnologias que temos hoje e que teremos em um futuro não muito distante. Se quisermos viver em mais de um planeta, resta-nos então Marte e possivelmente algumas das luas de Júpiter e Saturno, que estão muito mais distantes e são um desafio ainda mais formidável. Se gerações futuras decidirem transformar a hostilidade marciana em um planeta onde a espécie humana possa prosperar, elas vão nos agradecer por termos começado o estudo da nossa segunda morada, do nosso segundo planeta. Não estamos falando de anos ou décadas, mas com certeza de séculos. O que será da espécie humana no futuro distante? Se conquistarmos mesmo o sistema solar e passarmos a morar em astros menores como Marte e as luas do sistema joviano e saturniano, nosso DNA começará a divergir em resposta ao ambiente e à gravidade diferentes. Dentro de algumas centenas de milhares de anos, provavelmente teríamos mais de uma espécie descendente de nós, que por sua vez podem ser geneticamente incompatíveis.
sem condições de se reproduzirem entre si. Para que esse futuro possível se torne factível, precisamos começar a inventá-lo agora. Precisamos começar já a tentar entender Marte e seus mistérios. Na imensidão do universo. Aristóteles, na Grécia Antiga, já dizia que o ser humano é um animal provido de curiosidade, que quer aprender. Queremos sempre saber o que há por trás das montanhas que encobrem nossa visão. Outros dizem que tudo o que está escondido causa mais cobiça e curiosidade. Isso também se aplica a Marte e à ciência em geral. Nossas perguntas sobre o planeta vermelho e os outros planetas do Sistema Solar podem ser tão antigas quanto a invenção da linguagem. Será que somos a única espécie com inteligência suficiente para ter consciência da própria existência e da própria mortalidade? Será que estamos sozinhos no Sistema Solar? Existem seres inteligentes em outros planetas que orbitam o Sol? Existem seres vivos, nem que sejam somente organismos unicelulares, bactérias, nos outros planetas ou luas próximos a nós? E nas outras estrelas? Será que existem planetas em torno delas também? E se existirem, será que há vida inteligente por lá? Somos os únicos seres assim? Quem somos nós? O que somos? Talvez sejamos os primeiros seres com esse nível de inteligência na galáxia. Afinal, isso teria de acontecer pela primeira vez em algum lugar. E, logicamente, não há nada a nos dizer que não possamos ser os primeiros. Na verdade, as evidências que temos no momento apontam exatamente para isso. Não conhecemos nenhum outro exemplo de seres assim. Não é uma ideia muito otimista. Nossa mente acha a solidão e a indiferença do resto do universo quase repelente. Queremos acreditar, queremos esperar que não estejamos sozinhos. Podemos considerar outros extremos também. No início do século XVIII, Voltaire escreveu um conto de ficção científica chamado Micrômegas. Nele, um ser gigantesco vindo da estrela Sirius e um companheiro seu, vindo de Saturno, chegam à Terra à procura de vida inteligente. Por muito tempo não acham nada, até que descobrem criaturas microscópicas, nós, capazes de raciocínio e de ações boas e mais, de humildade e de arrogância. Esse extremo de tamanho imaginado por Voltaire é interessante para essa época, mas Micrômegas pensava de forma similar e tinha mais ou menos as mesmas perguntas que nós, humanos, temos. Um outro extremo, mais interessante ainda, seria o da inteligência. Pode ser que nossa inteligência seja tão pequena, tão primitiva, que não somos nem nunca seremos capazes de perceber as outras inteligências superiores da nossa galáxia. Seríamos algo como minhocas ou formigas, que não entendem a presença de um ser humano perto delas. Pode ser que nosso cérebro de predador, que evoluiu para resolver problemas imediatos, como achar alimento e procriar, não tenha as estruturas nem a sutileza necessária para realmente compreendermos o que existe. Com certeza, as formigas conseguem perceber mudanças no ambiente quando são perturbadas por um ser humano, mas é mais do que improvável que percebam a presença humana como uma forma de vida e que associem as modificações no ambiente ao sentir um humano presente. Não deve passar pela cabeça de uma formiga, o que chamamos de causalidade ou percepção de que certos acontecimentos são causados por outros, nem a compreensão da presença de um ser humano como a causa das alterações do seu ambiente. Certamente, conceitos tão complexos assim não podem ser expressos em um sistema nervoso tão primitivo. Portanto, pode ser que sejamos como as formigas. Não percebemos nem nunca teremos a capacidade de nos comunicar com as grandes inteligências da galáxia e do universo. Pode ser que sejamos limitados, primitivos demais, sem uma grande evolução genética que nos transforme em animais muito mais sutis e dotados de uma inteligência muito mais penetrante, não teremos como entrar em contato com inteligências galácticas que em muito nos excedam, se é que elas existem. Nesse caso, não teríamos sequer como entender a presença dessas criaturas muito mais avançadas que nós, assim como as formigas não entendem a presença humana. Será que isso é possível? Logicamente sim, mas nossa mente também se rebela contra essa situação extrema. Queremos companhia, queremos outros seres inteligentes, mas não inteligentes demais,
com quem possamos nos comunicar. Será então que esse tipo de inteligência acessível existe por aí, em nosso sistema solar ou no grupo local de estrelas, onde o Sol é só mais uma? Ou, se não estiver assim tão próximo, esse é o famoso paradoxo de Fermi. Afinal de contas, se existe vida inteligente perto de nós, por que ainda não nos contataram? Será que existe esse tipo de vida em alguma estrela no nosso braço da Via Láctea? Essas perguntas sobre a existência de vida em outros planetas têm passado de uma mente pensante para outra ao longo dos séculos. E não vamos parar de fazê-las até que sejam respondidas, ou até que nosso regresso ao estado animal seja tão completo que não sejamos mais capazes de perguntar quem somos e deixemos de ser humanos. Como podemos tentar começar a responder perguntas tão grandiosas? Por dezenas de séculos, nós, a espécie humana, achamos que a Terra era o centro de tudo e que não havia nada de muito interessante além deste planeta. Os gregos, sem ter o domínio do método científico e quase sem nenhum instrumento de observação, começaram a desconfiar que isso não era verdade. Chegaram até a propor uma ideia maluca que contradizia tudo o que todos podiam ver diariamente. Todo dia vemos o Sol nascer de um lado e se pôr de outro. Então, é mais do que óbvio que o Sol está se movendo e nós estamos parados. Aristarco de Samos, no século III a.C., teve a audácia de propor o contrário. Para ele, fazia mais sentido pensar que o Sol estava no centro de tudo e que a Terra que girava em torno dele. Isso só parece contradizer o que podemos ver no dia a dia se tomarmos essa afirmação de forma simplista. Com o entendimento mais profundo que temos hoje, sabemos que o movimento é algo relativo. Tudo depende do ponto de referência. Por isso parece que o Sol está se movendo. É uma maneira muito simples de entendermos como o movimento é relativo. Imagine que você está dentro de um carro passando por uma rua que tem postes de iluminação a cada 50 metros. Concentre-se nos postes e você verá que eles estão se movendo, aproximando-se do carro e ficando para trás quando o carro passa por eles. Imagina agora que o carro e a rua são tão perfeitos que não dá para sentir nenhum balanço ou barulho. Não há qualquer indício de que o automóvel esteja se movendo. Nossa situação na superfície desse imenso planeta é mais ou menos a mesma coisa. Por isso temos a impressão de que o Sol é que está se movendo todo dia. É claro que as ideias de Aristarco não fizeram muito sucesso, mas não foram totalmente esquecidas. Só temos conhecimento delas porque Arquimedes de Siracusa as citou em seu livrinho Arenários, ou O Contador de Areia, que atravessou 23 séculos e existe até hoje. Arquimedes queria saber quantos grãos de areia cabem no universo. Para isso, ele teve que inventar um sistema de números enormes para contar os grãos e os modelos da época para determinar. O tamanho do universo. Como o modelo de Aristarco dizia que o universo era muito maior do que os outros modelos vigentes, ele foi mencionado por Arquimedes. Mas vamos deixar nossos antepassados intelectuais gregos descansarem, porque essa é outra história. 17 séculos depois de Aristarco, a humanidade é lenta e aprende devagar. Nicolau Copérnico deixou-nos seu livro De Revolutionibus Orbium Coelestium, cujo título pode ser traduzido como Sobre a Revolução das Esferas Celestes. Nesse pequeno livro, ele expôs a ideia revolucionária de que o Sol e os planetas não giram em torno da Terra. Era mais ou menos o contrário. A Terra e os outros planetas é que giravam em torno do Sol. Assim ficava muito mais fácil entender os movimentos dos planetas no céu. Ideias como essa eram perigosas naquela época e escrever sobre elas podia atrair a ira e o desprezo de seus pares na comunidade científica, além do risco de desagradar a Igreja e seus dogmas. Depois de muitas reticências, Copérnico
decidiu publicar seu livro, mas no momento em que suas bizarrices foram impressas, ele já havia sofrido um acidente vascular cerebral e estava paralisado. Quando o livro foi publicado, ele já não corria riscos nem podia sentir medo, pois já estava debaixo de 7 palmos de terra. Até hoje, consideramos sua obra o início de uma das maiores transformações do pensamento humano e da forma como nos vemos inseridos no universo, a Revolução Copernicana. Depois de Copérnico, nossos ancestrais intelectuais finalmente começaram a varrer da mente humana as teias de aranha acumuladas por séculos de ideias dogmáticas que não eram baseadas na experiência. A partir daí, o planeta Terra vem perdendo importância. Começando como centro do universo, a Terra foi destronada por Copérnico, ou pelo gênio grego de Aristarco, 17 séculos antes, que posicionou o Sol no centro de tudo. Mais tarde, livros de tantos dogmas, com mais liberdade para ousar, e acima de tudo armados com a faca afiada do método científico, matemáticos, astronômicos e físicos, os filósofos naturais, como eram chamados na época, foram dissecando nossa ignorância e removendo tanto a Terra quanto o Sol do centro de tudo. Nesse meio tempo, aprendemos a reconhecer que o Sol é apenas mais uma estrela, e que só parece diferente das outras porque está muito mais perto de nós. Comparado com as outras estrelas, ele não tem nada de especial. Não é a maior nem a menor, não é a mais brilhante nem a menos brilhante. É uma estrela qualquer, e estrelas evoluem. Nossa estrela Sol está mais ou menos no meio de sua vida e nem se acha no centro da Via Láctea. Um dos braços menores, Órion, é a nossa morada, mais ou menos no meio do caminho entre os dois braços principais do grande espiral, Perseus e Centauros. Ainda assim, há cerca de 100 anos acreditava-se que o universo se resumia a isso, e esse balé cósmico, em essa grande dança espiral, onde nossa estrela, o Sol, era um dos membros do corpo do baile. Presunção, pura presunção da mente humana, que se dá mais importância do que merece. A Via Láctea inteira, que até então era considerada o universo todo, na verdade não passa de um grãozinho de poeira na imensidão cósmica. Para cada neurônio do seu cérebro, as últimas estimativas apontam a existência de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano. Essa foi a descoberta feita por pesquisadores brasileiros em 2009 sobre a capacidade cerebral do ser humano. Mas nessa imensidão cósmica, comparada com o neurônio do cérebro humano, há pelo menos 2 galáxias no universo. E a Via Láctea não é de forma alguma especial. Não é a maior nem a menor, não é a mais brilhante nem a menos brilhante. É só mais uma. O tamanho e a indiferença do restante do universo em relação a nós são estarrecedores. Como compreender e aceitar esse fato? Onde estão as outras inteligências? Por que não entrar em contato? Somos tão sem importância, tão inúteis assim? O que estamos fazendo aqui? De certa forma, nosso empreendimento científico nos baniu para um canto do universo, girando em torno de uma estrelinha sem importância alguma. Mas nossa mente também se rebela frente a esse tipo de indiferença, e começamos a notar outras coisas. O planeta Terra pode mesmo ser um local sem importância, mas ainda assim é um planeta estranho. No sistema solar não há nada igual. A água, o solvente universal, é abundante por aqui no estado líquido e também nos estados sólido, gelo e gasoso, em forma de vapor d'água, principalmente na atmosfera, mas também na sua cozinha, quando você coloca água para ferver para fazer um café. A faixa de temperaturas na qual a água pode ser líquida em pressões normais é extremamente pequena. De 0 a 100 graus Celsius é uma faixa muito estreita, considerando as temperaturas do universo, onde os extremos de frio e de calor são muito mais comuns. No interior do Sol, milhões de graus. No escuro do espaço interestelar ou intergaláctico, menos 270 graus Celsius. Essas, sim, são as temperaturas mais comuns no universo como um todo. A Terra e o Sol podem não ter importância alguma, mas a relação entre os dois é extremamente especial. Estamos a uma distância perfeita do Sol. Se estivéssemos muito mais próximos, como Vênus, a Terra iria se aquecer demais, e não seria possível ter água líquida. A superfície do planeta estaria bem acima dos 100 graus Celsius,
e só teríamos vapor d'água. Nesse caso, é mais provável que não houvesse vida na Terra. Por outro lado, se estivéssemos longe demais do Sol, não receberíamos calor e energia em quantidade suficiente, nem teríamos nossos imensos oceanos de água líquida. Há, portanto, em torno do Sol, essa região especial, na qual a água pode ser líquida, a região habitável. Outras estrelas têm regiões habitáveis parecidas. Se a estrela é maior e emite mais energia, essa região fica mais distante. Estrelinhas menores que o Sol têm sua região habitável mais próxima, pois, sendo menor a fonte de calor, é preciso estar mais próximo para que a água se mantenha em estado líquido. A noção de região habitável hoje se expandiu ao passo a incluir também luas onde há possibilidade de água líquida, como a Europa, uma lua de Júpiter e Encelados, que orbita Saturno. Há outras luas, como Titã, também em órbita de Saturno, em que há compostos orgânicos, metano e etano, em estado líquido, mas não sabemos se a vida poderia se formar em locais assim. Então, o mais estranho da relação entre Terra e Sol é que estamos na posição perfeita para o planeta ser infestado de vida. Estamos bem dentro da região habitável. Visto dessa forma, Vênus está próximo demais do Sol, enquanto Marte, apesar de estar dentro ou no limite da região habitável, é pequeno, quase sem atmosfera e sem água líquida na superfície. Olhando por essa perspectiva, a Terra volta a ser um local especial. Nenhum dos outros planetas do Sistema Solar tem a mesma relação com a nossa estrela. De todos os planetas conhecidos, o nosso é o mais bonito, o mais acolhedor e gentil com a vida. Por isso, não deveria causar surpresa alguma que tantas culturas falem da nossa Mãe Terra. Da próxima vez que você estiver em frente ao mar, pergunte-se de onde vem tanta água. Como é possível termos toda essa água na forma líquida? E ela ainda cai do céu sem nenhum esforço da nossa parte. É muito estranho que esse nosso imenso planeta seja assim tão predisposto à vida, enquanto o resto do Sistema Solar é mais ou menos hostil. Na melhor das hipóteses, indiferente. Na Terra, tudo conspira para facilitar a presença de vida. Essa, por sua vez, não se esconde nem é tímida. Uma colher de chá do solo do quintal de sua casa contém, em média, mais de 1 bilhão de formas de vida. Esses pequenos animais, sementes, fungos, bactérias e vírus. No início da formação do Sistema Solar, havia uma quantidade enorme de cometas e asteroides que ainda não haviam se agregado a planeta algum. Eram os restos da nebulosa, uma nuvem de matéria interestelar que deu origem ao Sol e aos seus planetas. Nessa época, a superfície dos planetas era intensamente bombardeada por esses corpos. O testemunho disso é bem evidente na superfície da nossa Lua, que é muito mais antiga e mostra uma grande quantidade de crateras. Mas por que não temos em nosso planeta crateras similares às da Lua? Fomos de alguma forma protegidos desse bombardeio? Não, não fomos. E como a Terra é bem maior que a Lua, tanto em massa quanto em diâmetro, ela sofreu muito mais colisões de cometas e asteroides. Porém, a evidência disso foi apagada porque nosso planeta tem uma geologia ativa. Existem placas se movendo que causam terremotos, temos vulcões e atmosferas com ventos que causam erosão. Sobretudo, temos água líquida na superfície terrestre, além de chuvas. A água líquida dissolve materiais, forma rios que arrastam os sedimentos para outros lugares, entupindo crateras abertas e causando erosão em outros pontos. A água líquida também se acumula nas regiões mais baixas, formando lagos, mares e oceanos. Nesses lugares onde a água se acumula, poeiras que caem em sua superfície, detritos trazidos por rios durante milhões de anos, vão se acumulando no fundo, de forma que crateras submersas são apagadas rapidamente. Se tomarmos o tempo em escala geológica, portanto, a Terra tem uma superfície ativa e, além disso, tem vida, o que também causa modificações drásticas. Habitabilidade marciana. Se o planeta Terra é estranho em sua predisposição à vida, Marte é estranho em muitos aspectos, pois parece que no início tentou ser como a Terra, mas não deu certo. Segredos de pedra e de água nos aguardam no planeta vermelho,
e vamos desvendá-los e se não desistirmos. Não dá para falar de Marte sem mencionar a questão da água. A água, como sabemos, é muito comum no sistema solar e mesmo em nuvens interestelares de hidrogênio. Já foram detectados sinais de presença de moléculas de água em compostos orgânicos nessas nuvens interestelares. Além disso, cometas são bolas de gelo sujo com algumas impurezas orgânicas. Acredita-se que a água em nosso planeta tenha vindo de cometas e asteroides que se chocaram com a Terra em um momento remoto, quando essas colisões eram comuns. O mesmo deve ter acontecido com Marte no passado, que a água por lá sempre soubemos, porque dá para ver daqui da Terra, usando até mesmo um telescópio amador. As calotas polares de Marte são compostas de gelo, de água, e há uma camada permanente de gelo seco, CO2, acima da água do Polo Sul. Durante o inverno marciano, um terço da atmosfera de CO2 congela e colapsa, formando uma camada de gelo seco acima do gelo de água nos dois polos. Quando chega a primavera no Polo Norte, o gelo seco sublima e resta apenas o gelo de água. Portanto, descobrir água em Marte não é novidade alguma. O que seria grande novidade seria ver água em estado líquido correndo na superfície, formando lagos e oceanos. Mas isso não é possível no presente, apesar de haver alguns casos bem documentados de erosão nas bordas das crateras, onde parece que a água correu morro abaixo. Bem, vou parando por aqui ou continuo até o próximo? Posso continuar. Como solvente natural na Terra, a água promove e facilita várias reações químicas, algo muito importante e útil para a formação de vida. Em Marte, há evidências incontestáveis de que, no passado, um líquido corria em sua superfície por leitos que hoje secos de rios. Não há como as marcas deixadas em Kasei Valles, Kasei é o nome do planeta Marte em japonês, terem sido formadas por vento ou por qualquer outro processo conhecido. Então, é mais fácil aceitarmos que elas foram formadas por algum líquido. E esse líquido era água mesmo? Como sabemos disso? Você pode perguntar. Não existem muitos materiais abundantes em planetas que fiquem em estado líquido na faixa da temperatura onde Marte se encontra. Outros compostos, como metano e etano, são líquidos e formam lagos em Titã, uma das luas de Saturno, mas em Marte estariam no estado gasoso. Seriam somente vapor, porque esse planeta nunca foi tão frio quanto Titã. Como a água é comum e abundante no universo, em Marte não deveria ser diferente, pois, conforme já disse, há gelo de água por lá. Temos hoje vários satélites terrestres, ou espaçonaves não tripuladas, como preferimos chamá-los, em órbita de Marte, mapeando o planeta e sua composição. Grandes quantidades de argilas, rochas sedimentares e outros materiais que na Terra só se formam na presença de água líquida já foram identificados por lá. Por um processo de eliminação, em pouco tempo chegamos à conclusão de que não há outro líquido para competir com água em Marte. Era mesmo água o que corria em sua superfície? Não está claro, no entanto, se a água durou muitos milhões de anos ou o tempo necessário para facilitar a formação de vida. Afinal de contas, pedra líquida, lava de vulcão, de vez em quando, corre na superfície do planeta Terra. Será que a água líquida em Marte se reduziu a episódios assim? Pode ser que tenha havido, sim, a água líquida, mas não por um período suficiente longo. Desvendar esse tipo de mistério é, sim, um dos objetivos do veículo Curiosity. Queremos seguir a água em Marte, saber se ela existiu em abundância em sua superfície por longos períodos de tempo, o que teria dado condições para o lento processo de formação de vida acontecer também. As evidências acumuladas até agora mostram que Marte e a Terra começaram mais ou menos no mesmo jeito, com muita água líquida, mas depois de um certo tempo, medido em bilhões de anos, os dois foram se diferenciando bastante. Marte acabou se transformando nesse lugar frio, seco, hiperárido, desolado e hostil. Será que existe nas rochas marcianas alguma evidência fossilizada de vida, como encontramos com frequência por aqui? Perguntas assim nos motivam a continuar a exploração do planeta vizinho. No presente, o grande problema para se ter água líquida por lá não é a temperatura muito baixa. Em certas regiões equatoriais, a temperatura pode chegar a 30 graus Celsius durante o verão.
O grande problema é a atmosfera tão rarefeita. A baixa densidade atmosférica e sua baixíssima concentração de vapor d'água fariam a água líquida evaporar rapidamente, e mesmo o gelo de água iria sublimar, sem se tornar líquido. Então, se Marte teve água líquida no passado, será que teve vida também? Não estamos interessados somente em analisar a água encontrada em Marte, estamos interessados em vida. O que mais além de água é necessário para a vida se formar. O tipo de vida que temos na Terra não é possível sem chumps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, além de pequenas quantidades de uma grande variedade de outros elementos químicos. O carbono é um elemento quase mágico em sua capacidade de se combinar com hidrogênio, formando moléculas imensas e criando polímeros. Esse elemento é tão essencial, tão especial, que temos uma área de conhecimento inteira, uma química inteira, dedicada somente a ele, a química orgânica, ou química do carbono. A outra química inorgânica dedica-se a todos os outros elementos da tabela periódica. Os elementos da sequência, chomps, parecem estar presentes em Marte, pelo menos em forma de gás ou em rochas. Uma das coisas que o Curiosity está procurando é a presença de compostos orgânicos, uma das condições para a habitabilidade. Água e química representadas pelos elementos chomps, que a gente falou acima, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E os compostos orgânicos. O terceiro fator é a fonte de energia, porque sem energia as reações químicas não acontecem e a vida não se forma. A superfície de Marte é banhada pelo Sol todos os dias, como a nossa superfície terrestre também, só que com menos intensidade. Sabemos também que em Marte existem reações químicas com percloratos, que liberam elétrons e são uma fonte de energia química, que poderiam ser usada por bactérias para sobreviver. Então, parece que energia também não seria um grande problema por lá. Bem, então vou interromper por aqui, página 54. A continuação, a gente vai falar da formação e geologia marciana.